A primeira atitude que você deve ter é respeitar o apetite do seu bebê. Se você amamentava no peito, você não tinha como saber o quanto de leite o bebê estava sugando, né? Você simplesmente acreditava que o bebê soltou o peito porque ele estava satisfeito. Ou quando você oferecia fórmula infantil na mamadeira, não necessariamente o bebê tomava tudo sempre. Porque quando ele estava satisfeito, ele simplesmente parava de mamar. Na alimentação complementar, continua sendo a mesma coisa. Ele continua sabendo o quanto ele precisa comer. Eles têm um sensor de saciedade bem ativo nessa idade. A gente que como adulto já não respeita mais esse sensor. Mesmo quando a gente está satisfeito, a gente continua comendo, né? A criança não, ela simplesmente para de comer porque o corpo dela diz chega. Quando a gente força a criança a comer, quando a gente distrai ela com o aviãozinho, né? Ou com a televisão, ou com algum brinquedinho, quando a gente fala, uma colherada, senão a mamãe vai ficar triste, a gente está atacando esse sensor de saciedade. E é isso que vai fazer com que ele não funcione bem com o tempo. Então relaxa. Mesmo que seu bebê está comendo 2, 3 colheradinhas, é o suficiente para ele naquele momento. E a segunda atitude que a gente tem que prestar atenção são os sinais de fome. Fome demais ou fome de menos são um problema. Esses dois extremos, eles podem tirar a atenção da criança da refeição e, consequentemente, vai gerar estresse na casa. Você sabe quando seu bebê está com fome. Ele olha faceiro, ele fica todo excitado quando ele vê o alimento. Ele se inclina em direção da comida, ou ele se inclina na direção da colher. Se ele for maiorzinho, ele já aponta com o dedo, né, o que ele quer. Se a criança está com fome demais, ela vai ficar irritada. E a criança só vai se acalmar depois que ela comer. Só que ela não sabe disso, né? Ela não entende por que ela está irritada. Então ela simplesmente vai ficar chorando. E ao contrário também acontece. Se ela não tiver com fome, a comida não vai ser atrativa para ela. Não adianta ficar fazendo pratinho decorado. Tem que lembrar, respeite o apetite do seu bebê. Tenha paciência. Ele ainda está aprendendo também. Tá, então, Juliana, mas como é que eu faço para ele não ficar com tanta fome, mas que ele também tenha apetite na hora das refeições? Aí vem a nossa terceira atitude, que é ter uma rotina alimentar. Você precisa estabelecer uma rotina mínima. Faz parte também dessa fase ir inserindo o bebê na rotina da casa. Tu não precisa definir que todo dia o bebê vai comer às 15 horas, mas tu precisa saber que ele vai fazer um lanche durante a tarde. Tu não precisa definir que todo dia ele vai comer exatamente às 11h30, mas você vai organizar para que ele tenha um almoço por volta desse horário. Ter a rotina é pré-estabelecer o que vai acontecer naquele dia, né? Tu vai pré-estabelecer que vai ter um café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, uma ceia. Porque a partir disso fica muito mais fácil, né? Tu consegue visualizar, tu consegue planejar as refeições do seu bebê. Vamos dar um exemplo. De manhã ele vai acordar, daí ele vai mamar, né? Seja no peito, seja na mamadeira. Aí lá no meio da manhã ele vai comer uma fruta. Aí depois vem a papa de almoço. Aí ele vai para o soninho da tarde. Então antes do soninho, provavelmente ele vai mamar. Aí quando ele acorda, ele vai comer uma fruta. Aí depois vai ter a papa de jantar e aí antes de dormir ele vai mamar. Assim você consegue evitar que o seu bebê fique com muita fome e também não fique oferecendo comida o tempo todo. E para que essa rotina aconteça de uma maneira leve, você precisa contar com a nossa quarta atitude, que são os rituais. Ninguém gosta de ser interrompido de uma atividade para começar outra sem ser avisado disso. Isso já é bem utilizado nas escolas infantis para cada troca de atividade. Por exemplo, lá na escola infantil, quando está próximo da hora do almoço ou da hora do lanchinho, a professora avisa que está na hora deles guardarem os brinquedos. Aí eles começam a guardar os brinquedos, cantando uma musiquinha, depois eles vão lá, fazem um trenzinho, eles vão até o banheiro, lavam as mãos, e aí só depois que eles vão se sentar na mesa. E isso tudo faz com que a criança desacelere, que ela comece a pensar na refeição, ela começa a criar expectativas sobre aquele momento. Ela senta na mesa já esperando o alimento. Eu sei que o exemplo que eu estou dando remete a crianças maiores, mas é importante começar esses rituais desde o início da alimentação complementar, para que isso vai fluindo naturalmente com o tempo. É claro que o bebê de 6 meses não vai ter as mesmas brincadeiras de um bebê de 1 ano, mas o que importa aqui é o avisar o que vai acontecer. Então é importante que você estabeleça um ritual. Você avisa seu bebê que logo vai estar na hora de comer. Pode levar ele a lavar as mãozinhas, cantar uma musiquinha ou até fazer uma oração. E somente depois disso que você vai colocar ele no cadeirote e começar a oferecer comida para ele.
Dessa forma, você fez um intervalo entre a brincadeira e a refeição. Assim ele não vai entender que foi a refeição que cortou a brincadeira dele. Mas ele vai começar a criar uma expectativa, né? Porque quando a gente se prepara para alguma coisa, a gente se prepara para alguma coisa especial. E aqui é importante ressaltar para não ficar misturando o momento da brincadeira com o momento da alimentação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? No momento de brincar, o bebê precisa ter a atenção dele na brincadeira. No momento de comer, a atenção toda dele tem que estar voltada para o alimento. Isso vai evitar que daqui a pouco você esteja correndo pela casa oferecendo comida para ele. E a nossa quinta atitude é sobre a variedade alimentar. Você já deve ter ouvido falar que quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é. E isso tem as suas verdades. Dá uma olhada nesses dois pratos. Os dois são coloridos, né? Mas quando se trata de alimentação saudável, o segundo é muito mais completo, porque ele tem todos os grupos de alimentos. Por mais que eles sejam importantes, os vegetais são um dos grupos alimentares que fazem o prato ficar colorido e saudável. Ainda a gente tem que contar com o grupo das carnes, né? Que são alimentos ricos em ferro. O grupo dos carboidratos, que eles vão dar energia para aquela papinha. E o grupo das leguminosas, que são os feijões. E aí sim, a gente tem um prato saudável, mas também completo em nutrientes. Uma vez eu atendi uma pacientinha com 11 meses. Conversando com a família, eu comecei a observar que a base da alimentação da bebê eram frutas. Ela não mamava no peito e nem tomava outro leite. Ela só aceitava chá durante o dia. E ela comia praticamente em todas as refeições frutas, inclusive no almoço e no jantar. E em alguns momentos, né, em alguns dias da semana, acabava aparecendo uma sopa de legumes. Ah, Juliana, mas fruta é saudável. Ok, não estou discutindo isso, né? Eu estou contando isso para vocês porque muitas vezes a gente cai nessa que variar o cardápio é dar muitas opções de frutas e vegetais. Sabe fazer aquele sopão com 10 tipos de legumes? E a alimentação não é isso, não é somente isso. Só para vocês terem uma ideia, essa bebê ela veio encaminhada do pediatra porque ela estava ganhando pouco peso e ela estava com anemia, né? Que é a deficiência de ferro. E eu não estou aqui para dizer que a mãe ou que a família estava errada, né? Eles só não tinham a informação correta. E é claro que esse foi um caso extremo, mas eu gosto dele porque ele exemplifica bem a importância de usar cada grupo de alimentos, porque cada um tem um papel diferente. A variedade, ela é super importante dentro de uma alimentação saudável. Só que a alimentação saudável é comida de verdade, né? O bebê precisa comer alimentos in natura. O que é alimento in natura, né? São aqueles alimentos que vêm prontos pra gente da natureza. As frutas, os vegetais, mas também as carnes, o leite, os feijões, né? Não é momento de ficar oferecendo nada de pacotinho, nada de latinha. Tá, tudo bem, com exceção da fórmula infantil quando necessário, né? Mas eu tô falando que não é para oferecer biscoito, farinha láctea, mucilon, danoninho, gelatina, suco de caixinha. Bom, eu nem vou falar do refrigerante, né? As crianças nascem tendo preferência pelo sabor doce. Isso é uma característica delas, nasce com elas. E o primeiro sabor doce que elas conhecem quando elas iniciam a alimentação complementar vem das frutas. E depois de alguns vegetais, né? A cenoura, a beterraba, que eles são mais docinhos. No momento que essa criança ela é exposta a um sabor mais doce que o doce das frutas, ela diminui consideravelmente a aceitação das frutas e dos vegetais. E muitas vezes essas crianças param de comer esses grupos alimentares. O que acontece é que algumas mães, vendo isso, elas ficam com medo e elas caem naquela história do pelo menos ele está comendo. Aí começam a oferecer mingau de farinha láctea, mucilon, Nescau, biscoito, gelatina, né? Pode ficar de olho. Aquele bebê que vinha comendo fruta muito bem, obrigado, e de repente ele começa a não gostar mais, dá uma olhada que deve ter açúcar ali no meio. Ah, Juliana, mas um dia ele vai comer doce. É claro que ele vai. Não adianta ficar se iludindo. Um dia o seu filho ele vai comer brigadeiro, ele vai comer pirulito, ele vai comer bala, ele vai comer McDonald's, batata frita, bolacha recheada, salgadinho. Sim, isso vai acontecer, tá? Mas não é porque um dia ele vai comer que tu precisa apresentar para ele agora, né? Tudo tem o seu tempo. O meu filho tem 4 anos e sim, ele come guloseimas de vez em quando. Mas até os 2 anos ele não conhecia nada disso. Eu passei por um monte de coisa, tá? Eu passei por diferentona, né? Eu tinha que ouvir, ele não come isso só porque ele é filho da Nutri. Ai, coitadinho, mas deixa só ele provar, né? Ai, Juliana, tu acha que ele nunca vai comer isso aqui?
mas eu sabia o quanto era importante não apresentar para ele esses alimentos antes do tempo, porque eu estava formando o alicerce dos hábitos alimentares dele. Em outras palavras, isso quer dizer que o seu bebê vai conhecer por comida o que você mostrar para ele que é comida. Ah, então depois dos 2 anos está tudo liberado. Não, não tá. Mas todo o tempo e cuidado que você investir na alimentação do seu bebê até os 2 anos de idade vai fazer com que naturalmente a guloseima seja a exceção e não a regra. Então te lembra que é muito melhor que ele coma em pouca quantidade, mas ele coma alimentos saudáveis, do que ele coma um monte, mas um monte de porcarias. Cuidado com o pelo menos ele está comendo. Ah, Juliana, mas eu nunca tive uma alimentação saudável. E é por esse motivo que tu precisa das orientações certas. Porque o seu filho, ele vai comer o que você come. Ah, mas eu nunca consegui ter uma alimentação saudável. Bom, agora tu tá aprendendo que alimentação saudável não é comer queijo branco, não é comer só frango grelhado, não é ficar fazendo suco verde. Alimentação saudável é comida de verdade, né? Então tu precisa se planejar para passar mais tempo na feira e no açougue do que no supermercado. E além disso, agora você é mãe, você é a heroína dele. Os pais são um exemplo para a criança, mesmo que eles não queiram ser, né? Eles copiam tudo que os pais fazem, as coisas boas e as coisas não tão boas. Ah, Juliana, eu não quero que meu bebê tome refrigerante. Bom, se tu continuar tomando, eu sinto te informar, mas ele vai tomar mais cedo ou mais tarde. O mágico de cuidar da alimentação do seu bebê é que você ganha de bônus a melhora da alimentação da família toda. E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar do comer junto e não somente dar de comer. Parece a mesma coisa, né? Mas comer junto é totalmente diferente de somente dar comida para a criança. Comer junto é comer a mesma coisa, né? Comer a mesma comida. Não é eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso já não cola faz tempo. Você quer ver seu filho comendo tomate? Então ele precisa te ver comendo tomate. O exemplo é super importante nessa fase. A minha mãe, toda vez que ela descascava uma laranja, ela me dava a tampinha da laranja. E até hoje eu como laranja e eu lembro dela me dando a tampinha da laranja.